Foi há 1 ano e 2 meses que os recebi na RTP e em direto deste mesmo local, a Nova SBE em Carcavelos, para um debate entre os mesmos protagonistas, os 8 líderes de partidos ou coligações que conseguiram lugar na Assembleia da República para uma legislatura que acabou por ser curta. Assim volto a receber para um debate televisivo que só a RTP organiza os seguintes candidatos: Luís Montenegro, presidente do Partido Social Democrata e que lidera a coligação AD, agora AD, coligação PSD-CDS; Pedro Nuno Santos, secretário-geral do Partido Socialista; André Ventura, presidente do Partido Chega; Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda; Rui Rocha, presidente da Iniciativa Liberal; Paulo Raimundo, secretário-geral do Partido Comunista Português e que lidera a CDU, coligação que junta o PCP e o Partido Ecologista Os Verdes; Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, Pessoas, Animais, Natureza; e Rui Tavares, porta-voz do LIVRE. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à RTP. André Ventura foi dos primeiros a ser duro na crítica sobre estes casos, avançou de resto com a primeira moção de censura no Parlamento, lançou cartazes muito controversos em que associava Luís Montenegro até uma ideia de corrupção. Agora ouço falar outra vez em conluio, em promiscuidade, mas pelo meio o senhor abandonou o assunto e no frente a frente com o Luís Montenegro nem sequer o abordou. Porquê? Boa noite a todos. Bom, os assuntos do debate são os assuntos que surgem no debate. De resto, o Chega tem uma vantagem incontornável. Foi o Chega que chamou o Primeiro-Ministro ao Parlamento, quando o Primeiro-Ministro não quis prestar nenhum esclarecimento. Mas o André Ventura está muito habituado a colocar temas nos debates. E o Chega chamou ao Parlamento, que era onde devia chamar o Primeiro-Ministro Luís Montenegro, que, aliás, nesse debate desvalorizou a questão e disse que havia uns terrenos em Bragança, em Raval, etc., que podia oferecê-los, e desvalorizou a questão. Disse que era uma pequena empresa familiar, uma pequena coisa familiar, e, portanto, dizendo às pessoas, não se preocupem, isto aqui não tem nada. Hoje não só sabemos não era assim, como sabemos que não foi o Primeiro-Ministro que é vítima de nenhuma moção de censura no Parlamento ou que teve a queda do Governo porque não foi transparente. O Primeiro-Ministro não foi transparente e, quando soube que ia haver uma comissão de inquérito, quis evitá-la. E mandou o país para eleições para evitar um escrutínio do Parlamento. Isto é o que sabemos hoje. E esta é a verdade da coisa. Por si haverá comissão de inquérito, qualquer que seja o resultado? Eu acho que tem que haver comissão de inquérito sempre que há suspeitas de que entre o negócio público e o privado as coisas estão a funcionar de forma irregular. Ou sempre que há suspeitas de que o Primeiro-Ministro não cumpriu obrigações no exercício de funções de Primeiro-Ministro. Mas repare, nessa noite em que fala ao país Luís Montenegro, não esclarece quase nada. Mas nessa mesma noite o seu Ministro das Finanças vem dizer, como o PCP acabava de anunciar uma moção de censura, que já não havia necessidade de nenhuma moção de confiança. Uns dias depois o Partido Socialista anuncia uma comissão de inquérito e o Governo diz que afinal vai apresentar uma moção de confiança. O que é que mudou? Mudou que o Primeiro-Ministro não quis o escrutínio próprio de quem é Primeiro-Ministro e que tem que ser escrutinado. Portanto, não, este Governo, o Dr. Luís Montenegro não é vítima de nenhum arranjo parlamentar, o Dr. Luís Montenegro não é vítima de nenhuma conspiração parlamentar. Nós estamos em eleições porque o Presidente do PSD... Por si haverá ou não comissão parlamentar de inquérito? E quando não houver esclarecimentos suficientes de Luís Montenegro, sim, haverá. Carlos, eu posso só interromper só para dizer isto. Eu sei que não era para mim, provavelmente que me ia perguntar. Eu só acho... Peço desculpa, eu só acho que ouvir o Pedro Nuno Santos falar de imigração, o que eu estava à espera era que chegasse aqui hoje e dissesse assim: eu peço desculpa pela bandalheira em que deixei o país. Não faço mas esse não, número. consegue vir aqui falar de eleitoralismo de instituições quando deixou já vai poder voltar ao tema. E não é capaz de sentar aqui a desculpa. Pequenas réplicas eu posso permitir. Carregue na tecla da acho que era importante. Primeiro eu vou começar por dizer o que estava a dizer há pouco. Eu acho que o PS falar disto é só falta de vergonha. Só isso. Porque deixou o país na pior situação de imigração da nossa história. Nem em 75, com o retorno de 1 milhão de pessoas, estivemos tão mal. E a culpa é daquele senhor que está ali sentado. Sim. E ele chegar aqui hoje e dizer assim, bom, se fosse eu faria tudo diferente. Não, desculpe, estava num governo que nos deixou entrar 400 mil, 500 mil, 600 mil, 1 milhão e meio, 1 milhão e 600, 1 milhão e 700. Deixou-nos na bandalheira em que estamos hoje por sua culpa. E agora em relação ao Segundo, deixa-me responder a isto. Culpa de quem? Deixa-me responder a isto. O PSD tem igual culpa do PS nesta bandalheira em que estamos. Porque comigo, no debate que teve o ano passado, eu, cara a cara, disse: Dr. Luís Montenegro, temos que controlar a imigração. Bom, vamos ver, é importante termos noção que o número de 1 milhão é um número exagerado. Hoje, toda a gente sabe que temos razão. Mas estes senhores todos aqui à minha volta acharam que era bem deixar entrar sem qualquer controle. E o PSD também achou. Porque foi... André, mas dúvidas, deixa-me já que eu estou com eu vou deixá-lo. Já sabe que eu deixo chegar ao fim. Deixa-me só chegar ao fim do meu... Está a falar de 1 milhão e meio, tem falado de quase 2 milhões, mas a verdade é que neste momento estamos a falar de 100 mil pessoas que podem estar no máximo... Carlos Daniel, o ano passado eu disse que tínhamos mais de 1 milhão de imigrantes. Os fact-checks disseram falso.
Bom, mas já sabemos que eles mentem sempre, por isso também pouco interessa. O que sabemos é que estão quase 2 milhões cá num país de 11 milhões de pessoas. Estes dois senhores que aqui estão são os responsáveis por isto. Nós propusemos cotas para a imigração. O PSD votou contra. Nós propusemos um referendo para controlar a imigração e que as pessoas se pronunciassem. O PSD votou contra. Nós propusemos que fossem expulsos do país, uma coisa que acho que é óbvia. Quem vem para Portugal e aqui comete um crime tem que ser expulso. Não é o que os senhores querem fazer, querem sem cumprir pena. Cumpre a pena e vai embora. Não é como acontece. Que o ano passado tivemos um violador em Portugal, violou várias mulheres em Portugal e foi decidido que fica cá quando cumprir a pena. Maior bandalheira que esta não há. Mas agora deixa-me dizer-lhe uma coisa. Deixa-me só dizer isto. Eu estou ao lado do... o Bloco de Esquerda tem coisas 10 vezes piores. Mas E para concluir, André, porque senão começa tudo a falar ao mesmo tempo. Esteve em Cabo Verde e usou esta expressão. Via verde para imigrantes é o que precisamos. Carlos Daniel, nós não podemos dizer... Quem é que disse isso que estava? Luís Montenegro, está aqui ao meu lado. Via verde para imigrantes. Num país... explicar? Num país... Não pode explicar. Isto é verdade. Num país em que PS e PSD sempre se entenderam para deixar entrar toda a gente sem controle, quando o Chega alertou para este problema, fomos o único ano passado a dizer isto é um problema sério, tem que ter controle e tem que ter paragem, o que nos dizem agora é, bom, agora há pouco a fazer. E notificam 4.500 pessoas. O PS notificou mais em 2017. Mas estamos a brincar com quem? Notificam 4.500 pessoas. O PS em 2017 e 2019 notificou mais gente. Portanto, o que Luís Montenegro está a fazer, para além do eleitoralismo deplorável, é dizer que quer fazer o mesmo que o PS, que é não controlar. Eu vou dizer o que é que nós vamos fazer. E tem que acabar? Vou acabar. Vou dizer o que é que nós vamos fazer. Quem está ilegal, por isso é que se chama ilegal. Por isso é que não se diz legal, é ilegal. Quem está ilegal neste país tem que sair. Quem cumpre crimes neste país tem que sair. E quem não sairá bem, olhos cara a cara, quem não sairá bem, sairá mal. Mariana Era assim que o Mortágua. Primeiro-Ministro devia fazer. André Ventura, eu há pouco dei-lhe a oportunidade de falar sobre isso após a declaração de Luís Montenegro. Tem 30 segundos, mas a réplica tem que ser esta questão. Só para dizer o óbvio, que é, o Chega não aceitou o regime proposto pelo PSD por uma razão simples. Porque propusemos ao PSD que acabasse com os vistos de curta duração, que estão a permitir automaticamente a milhares, centenas de milhares de pessoas entrarem em Portugal de forma sem controle. Muito bem, estou esclarecido. Pedro Nuno Santos, quer colocar alguma nota só mais? Eu não posso aceitar estes ataques, porque comparar a nossa comunidade imigrante com os imigrantes que cá estão é uma ofensa a quem foi para fora, matar-se a trabalhar... Está colocada a sua nota, André. Deixa-me só dizer isto. O que eu gostava de perguntar era isto. Se nós temos 1,6 milhões de imigrantes e só 302 mil é que estão a trabalhar e a descontar, o que é que estão a fazer? Já deixou a sua dúvida, é a vez do Rui Tavares antes de ir para o intervalo, Rui. Não, mas eu é que dirijo o debate, André, vai-me desculpar. Agora, eu quando falar, eu já lhe disse, quando for a sua intervenção, o André vai colocar a sua nota. Não. A pergunta agora... me dê a palavra. André Ventura vai falar e na oportunidade em que falar poderá colocar alguma nota. Pode voltar ao tema. Não vai obrigar a mudar a orientação do debate, que agora é sobre a habitação. Acho normal acusarem de uma coisa dessa. André, vou respeitar a sua posição. Vez do André Ventura, agora sim. André Ventura, na questão da habitação, diminuir o IVA da construção é uma das... A Mariana Mortágua enganou-se no valor do salário mínimo. É verdade. Só por isso. Acho que uma coordenadora do Bloco de Esquerda enganar-se no valor do salário mínimo não fica o André Ventura mas já que é RTP, desculpe lá fazer-lhe uma crítica, é uma péssima gestão que está a fazer, porque não pode passar. É a minha opinião e acho que é legítimo. É legítimo. Representando de 1.200.000 pessoas, acho que é legítimo e a RTP deve respeitá-la. Qual é o desrespeito? Vamos ver, sim. Eu ia para intervalo. Bom, está bem, mas se alguém lhe diz que é pedófilo antes de ir para o intervalo, deve dar-lhe a palavra, não é? Ou acha que não? Acha que não deve dar? E deve deixar passar. Eu não ouvi que ninguém... Desculpe, ao PS e ao PSD não faria isso. Eu não ouvi que ninguém... Carlos Daniel, ao PS... Não é verdade, já esteve comigo noutros debates. Carlos, se quiser interromper-me assim o tempo todo, eu não consigo dizer nada. Eu estou-lhe a dar eu tenho direito a dar a minha opinião, ou não? É a sua vez, vou deixá-lo até falar então disso. deixa-me lá dizer... Mas tem 30 segundos para colocar a sua nota sobre isso e assim vamos falar da habitação. Porquê é que tem 30 segundos? Porque é uma réplica, André. Desculpe lá. Agora estamos a falar da habitação. A PS e a PSD não faria isso, Carlos Daniel. Desculpe lá dizer isto. Tem feito exatamente o mesmo aos outros candidatos. Eu vou dizer só isto ao André, mas não vamos perder mais tempo. Diga então o que tem a dizer. Há uma grande diferença, sabe qual é? Não vamos para Irão nenhum, vamos mesmo para a diferença que há entre nós, que é, quando há um caso no Chega, seja ele qual for, eu, umas horas depois, já o resolvi. O Rui Tavares mantém-se a segurá-lo nas câmaras de Lisboa e de outras, talvez pelos 8 assessores que lá tinha, a receber dinheiro na altura, anda a assegurar corrupção em câmaras e noutras, pelo país inteiro. A nossa diferença é que eu corto a direito. O Rui Tavares segura a direito porque é a muleta do PS. André Ventura, vamos à habitação agora, se não se importa. Agora quer responder agora. Não, André, André, não faça esse jogo. O Rui Tavares vai falar na oportunidade dele, se quiser, coloca uma nota. A regra é igual. Nas palavras imortais de Paulo Raimundo. André Ventura, peço desculpa, a regra é igual para todos. André Ventura, se não se importa, vamos respeitar. Nós vamos falar da habitação, eu vou colocar outra vez a questão. Diminuir o IVA da construção é uma das medidas que o Chega defende, não é só o Chega, mas o Chega defende como uma medida importante para baixar o preço das casas. A pergunta é como é que tem a certeza de que, no fim da linha,
os construtores vão, de facto, e os promotores vão, de facto, oferecer ao mercado casas mais baixas. Como é que garante isso? Deixa-me dizer-lhe isto outra vez. Acho que o Partido Socialista, mais uma vez, chegar a este debate e falar de habitação, só mostra mais uma vez a tal falta de vergonha, deixou-nos com o país onde é mais caro da OCDE ter a habitação. Aquele homem que ali está deixou-nos como o país onde os Fala agora das não propostas governa há mais um ano. chegam. André Ventura, O é Partido sobre Socialista não propostas governa há um ano. Mas eu também não posso criticar o PS aqui na RTP. Pode criticar é todas que senão Agora, nós vamos mudar a sigla da RTP, metam PS. Como é que garante que a proposta da descida... O Partido Socialista não governa há um ano. Temos a AD a governar há um ano e hoje temos a habitação mais cara. Se eu não puder. André Ventura, é a sua vez, mas o André que divergiu. Agora em frente. Muito bem. Este homem que aqui está ao meu lado é o responsável pelo estado da habitação em Portugal, porque estava num governo que tratou da habitação e nos deixou com péssima habitação pública, mas nos deixou com mais. Deixou-nos com os jovens a ir embora porque não conseguiam aceder à habitação. Agora vamos à realidade. O Bloco de Esquerda defende que haja ocupações e que não haja despejos, mas isso é o Bloco de Esquerda, o PS não o pode defender. Portanto, o que vão defender é tetos de rendas. Ninguém pensa que baixando impostos também ajudaria um pouco aquelas pessoas que metem casa no mercado e depois dão 25% no IRS de rendimentos prediais. E, portanto, qual é o incentivo que hoje um proprietário tem para meter a sua casa no mercado se o Estado lhe saca 25%? Às vezes ficam com a casa toda destruída, outras vezes ficam com a casa praticamente incapaz de ser usada e o Estado ainda lhe saca 25%. Quem é que deixou isto? PS e PSD. Portanto, qual é o incentivo? Zero. Segunda questão. Porquê é que temos falta de habitação? O Chega quer baixar para 5%. Claro, porque assim há um incentivo para as pessoas porem as casas no mercado. O que o PS queria era ocupar Vá lá estudar o salário mínimo, que acho que é melhor. Já existe. O que o PS queria era ocupar obrigatoriamente as casas em arrendamento coercivo. Isso é errado. O que o Bloco de Esquerda quer é ocupar casas e que não haja despejo. Isso é errado. As pessoas têm direito à propriedade. Terceiro elemento igualmente importante. Nós temos um problema de habitação porque temos imigração a mais também, isto tem que ser dito. Porque, evidentemente, se estamos a receber 1.600.000 pessoas, não há casas para toda a gente. Porque não houve nem a construção, nem a disponibilização. E o PS e o PSD entenderam, deixem entrar as pessoas. É muito bom, ficamos muito bem na fotografia, mas depois não temos casas para elas. E o que é que lhes dizemos? Olha, vão viver na rua, vão viver para o parque, vão viver para as estações de metro, vão viver para o parque. Quer dizer, é isso que lhes oferecemos. Último ponto. Nós temos que acabar com esta história de construir casas públicas para distribuir por ciganos e por outras minorias. Temos que acabar. Porque andamos há anos a construir casas que vão para os mesmos coitadinhos de sempre, que se pega nelas e diz assim, tu trabalhas, não, levas a casa à mesma. E o outro que está a 1 quilómetro não tem nada. Esta é a verdade. Andamos a distribuir casas por quem não quer fazer nada. E depois quem precisa não tem. E isto quer PS, está claro o seu ponto de vista, Rui Tavares. Não, eu queria só dizer isto que me parece importante, que é o ano em que a habitação começou a ficar difícil em Portugal, mais difícil, foi em 2019, que foi o ano em que a geringonça estava a terminar. E, portanto, os partidos de esquerda vêm aqui hoje como se não tivessem nenhuma responsabilidade no desastre da habitação que foi o Partido Socialista, quando sustentaram 4 orçamentos do Estado em que a habitação foi sempre a piorar, sempre a piorar. Segundo, o Pedro Nuno Santos, como ministro, foi à televisão, ele e o seu governo apresentaram grandes powerpoints da habitação, do que é que ia mudar, passou o tempo todo como ministro, saiu como ministro, voltou e a habitação continua exatamente no mesmo ponto em que estava. Ou seja, os powerpoints do PS valeram zero. O que é que nos garante agora? Temos um ano de AD. Se Pedro Nuno Santos for eleito primeiro-ministro, vai mudar alguma coisa do que 7 anos de colocada a sua nota, para terminar mesmo. Já não só tem mais dizer isto. É inconcebível que o Estado tenha milhares de fogos devolutos sem ninguém e os outros andem a dizer que é para os privados terem arrendamentos coercivos. Quando o Estado não faz isso às suas próprias casas, é impressionante. André Ventura tem dito, em nome do Chega, que precisamos de um sistema que funcione, não interessa se é público ou privado. Claro. A pergunta é em que é que a sua proposta se diferencia concretamente da AD e da Iniciativa Liberal, que dizem sensivelmente. Antes de mais, deixe-me dizer isto. Nós, olhando para este debate, parecia que 3 aliens chegaram agora aqui, vieram de outro mundo qualquer e dizem que o serviço está a funcionar muito mal e que não há saúde em Portugal, como se não tivessem tido nenhuma responsabilidade na governação em Portugal nos últimos anos. Parecem 3 ou 4 aliens que chegaram agora aqui e não tiveram nada a ver com Portugal nos últimos anos. Segundo, eu tenho que lhe dizer isto, Luís Montenegro, cara a cara, já lhe tinha dito, mas aqui é muito claro. O grande falhanço do seu governo, talvez o maior deles todos, é a saúde. Nós, à hora que estamos aqui, à hora que estamos neste debate, hoje é domingo, estão 9 urgências fechadas. À hora que estamos aqui sentados todos, há 9 locais onde não se pode ir porque têm as urgências encerradas. Você é o Primeiro-Ministro de Portugal. É o garante que isto não devia acontecer. 2, nós criámos um sistema para maquilhar aquilo que estava a acontecer de errado, que era as pessoas quererem saúde e não terem. Mais responsabilidade de Luís Montenegro, herdada do anterior governo. Começaram a pedir às pessoas para fazer chamadas antes de ir para as urgências. Ou seja, nós já pagamos impostos por tudo e por nada.
Nem sequer temos uma saúde que nos permite, quando temos um problema, chegar lá e ter a porta aberta. Obrigam-nos a telefonar. Mas isto cabe na cabeça de alguém? A pessoa precisar, antes de ter um filho, ou de ter uma urgência, ter que ligar para o hospital e alguns ficarem à porta sem ser atendidos porque não se fez uma chamada? É ridículo, é um dos grandes falhanços do seu governo. Não é o contrário. É mesmo um dos grandes falhanços do seu governo. É um dos grandes falhanços do seu governo. 2. Este governo fez o que os outros fizeram do PS. Foi nomear mais gente para o Serviço Nacional de Saúde. Aliás, nomearam um diretor executivo do SNS que não percebemos bem para que é que serve, porque na verdade só serviu para vir receber mais um salário, para ficar a agigantar um serviço onde já se gasta, como disse, dezenas de milhares de milhões de euros, com um desperdício anual de 2 mil milhões. Nós gastamos na saúde mais de 2 mil milhões. Atenção, não é em cirurgias, em trabalho, em acompanhamento. Peço que conclua, assinalando as diferenças só dizer em relação à AD. É em desperdício e em fraude. É em desperdício e em fraude. Está com vantagem de tempo. Já André tem mesmo concluído. Ouvi muito falar dos profissionais de saúde. Então, nós propusemos, e voltamos a propor, que o trabalho suplementar de enfermeiros, auxiliares, médicos, não seja tributado em IRS. O governo rejeitou isso. Então, estas pessoas matam-se a trabalhar para conseguir, para lá das suas horas de trabalho, dar-nos uma saúde decente. E ainda lhes vamos sacar essa parte do rendimento. Para terminar, se o meu tempo está avançado, eu não consigo compreender. E este é talvez o terceiro grande falhanço do governo de Luís Montenegro. Eu não consigo compreender como é que, herdando do PS, uma situação em que quem vem de fora tem prioridade ou entra no nosso sistema de saúde quase à vontade. E os nossos emigrantes lá fora passaram a estar inativos no sistema de saúde e depois passaram para uma coisa chamada listas paralelas. Então, vamos lá ver. Está colocado o seu ponto, André Ventura, como disse, leva vantagem já no tempo. Quem vem tem a nossa saúde em tudo. Quem está lá fora pagou impostos e é português. Não tem saúde para nada. Está concluída a sua É mais um ideia. falhanço do Luís Montenegro. André Ventura, o Chega pretende mexer em vários impostos, IRS, IRC, IVA, IMT, IMI. Parece que, mediante essa proposta, que muitos já apelidaram de demasiado expansionista falhou na economia. E até é impossível de cumprir, tem que refazer estas contas com o cenário Antes de atual? mais, deixe-me dizer isto. A proposta do Chega e do cenário macroeconómico é muito mais próximo do Conselho de Finanças Públicas do que a do PS e do PSD. Só para que isto fique claro, a do PSD é completamente ilusória em matéria de exportações, prevê um aumento de 4% das exportações até 2029, o aumento do PIB que prevê de mais de 3%, é uma fantasia de programa, efetivamente. O do Partido Socialista não é uma fantasia porque parte do mesmo modelo, que é sacar a toda a gente para continuar a distribuir. Sacar a toda a gente para continuar a distribuir por aqueles que o PS quer sempre distribuir. Não. O que aconteceu foi isto. O que aconteceu foi isto. A economia portuguesa, de facto, contraiu. Desculpe, Luís Montenegro, contraiu no último trimestre. Da Hungria. Contraiu. Mas não só contraiu, no Irão e na Venezuela também. Não só contraiu, como pagámos uma carga fiscal recorde. E, portanto, temos aqui uma junção de duas coisas dramáticas, que é a economia contraiu, ou seja, ficámos pior com a governação de Luís Montenegro, mas pagámos mais impostos, pagámos um recorde de carga fiscal. Isto significa que todo o modelo está errado. Nós nunca vamos ter um país de desenvolvimento, um país moderno, em termos económicos, na Europa, se não pusermos os olhos naquilo que é evidente. Não podemos continuar a sugar as pessoas de tudo o que é o seu trabalho e de tudo o que é o seu rendimento para distribuir pelos outros. Para terminar, mesmo, a questão que coloca do investimento da NATO. Hoje era um bom dia para sacar responsabilidades de alguns aqui presentes que acham que devemos sair da NATO e que acham que num contexto de guerra internacional devemos abandonar a defesa, a única que nos pode salvar. E refiro-me especificamente ao Paulo Raimundo, à Mariana Mortágua, enfim, ao Rui Tavares, menos nesta matéria, que é quem é que nos defenderia se saíssemos da NATO. E, portanto, sim, Portugal tem que aumentar o seu investimento em defesa. Não só porque as estruturas militares precisam de mais defesa, porque quando precisarmos... Só para terminar. André Ventura já disse que ia terminar. Só para terminar. Porque se tivermos um problema militar, Carlos Daniel, não são de certeza os países aliados do Bloco, do PCP e do LIVRE que nos vão salvar.